Vamos ver quem será o primeiro. Bom dia, Maria José. Quem você acha, pastor? Kátia. Boa noite, boa noite. Ou bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Eu acho que é quem vai chegar primeiro. Empatou. Empatou. A Kátia empatou com a Maria José. Não é Giane, não? Cris, Mariana. E é a Kátia. Ô, Kátia, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Mariana. Eu citei as duas, Catiane, a Kátia e a Mariana. Ganhei duplamente. Chegou. Bom dia, Cris. Pai do Senhor, meu amor. Kátia, paz. Mariana, oi. Giane, bom dia, Pai do Senhor. Angélica, boa noite. Tainá. Amei que você escreveu, viu, Angélica? Obrigada, viu? Deus abençoe, Mislene. Mislene. Hoje nós tivemos ali um momento de fazermos uma homenagem. Estreia já tem 2 dias que tem que passar, mas hoje já tá melhor. Mas fazendo uma homenagem à nossa pastora Rosane. É bom demais. Silmar, Cláudio, Andréia lá. Andréia, boa noite. Cláudio Duarte, boa noite. Duarte, nosso amigo lá de Campinas, ô Glória. Aleluia. Tá sempre com a gente aí, grande abraço. E o nosso, tá aí, nosso pastor, bom dia, pastor. Bom dia. Nosso guerreiro aqui. Estamos aí, estamos na fé. Sobreviver mais um dia. Cada dia é uma... Cada dia o seu Senhor Zé. É uma batalha, né? Mas a gente tá aí, estamos aí. Amém. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós estamos aqui por causa que Ele tem nos sustentado, né? Graças não a tem Deus. mérito nenhum de homem, não tem capacidade humana nenhuma aqui, não. Aqui é fé e uma dependência assim plena no nosso Deus. Amém. Porque é dessa forma que a gente prossegue, né? A vitória já está consumada e foi consumada na cruz do Calvário. É isso que a gente crê, é isso que a gente, todo o tempo, nós declaramos em nome de Jesus. Boa noite, minha pastora Rosane. Boa noite. Bom dia. Boa noite, bom dia. O pastor Francisco começou a bagunçar esse negócio de bom dia, né, mano? Mas é bom dia, porque é outro dia, né, pastor? Mas ao mesmo tempo também é boa noite, pra te dar no domingo. Boa noite também aos invasores, né? Os fakes que entram para poder participar com a gente. Deus abençoe também. Deus abençoe. Silmara, Noêmia. Amém. Ai, gente, mas vamos lá. Que todos sejam abençoados. Principalmente os fakes que boa noite, não podem se Flávia. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Flávia estudou com a gente lá no Pinheirinho, lá em Amparo. Uma querida, assim, de muitos anos, né, Flávia? Deus abençoe. Bom te ter aí também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Nós, hoje, tivemos, assim, um dia onde, mais uma vez, estivemos lutando, né? O pastor esteve trabalhando também. E seguimos firmes no propósito. Seguimos confiando em nosso Deus. Temos colocado, né, alguns pensamentos para levar as pessoas até mesmo numa reflexão. Nós comentamos acerca disso hoje. Graças a Deus, Angra dos Reis tem sido um município que, para a glória de Deus, nós temos visto aí Deus guardando, protegendo essa cidade, e protege e guarda essa cidade, porque eu creio que tem muita gente aqui guerreira, gente trabalhadora, gente que, como nós temos falado, né, não tem a possibilidade de fazer nenhum tipo de quarentena, não, porque é um povo que tem que sair para trabalhar, um povo que tem que lutar. E nós temos visto Deus guardando essa cidade, Deus protegendo essa cidade, porque como a palavra do Senhor diz, Deus não vê como homem vê, Deus vê o coração. E eu tenho certeza que essa cidade, assim como as demais cidades também, né, de pessoas que estão aí sendo representadas, né, que estão representando as suas cidades também, Deus está guardando, Deus está protegendo em nome de Jesus. O que nós colocamos bem claro sempre é que nós temos que pensar, refletir acerca de tudo que está acontecendo e valorizar realmente a vida. É isso que a gente tem colocado. Vida não é uma vida aquela que pode se resguardar, é mais importante do que aquela que vai ter os seus serviços utilizados e como se essas pessoas não tivessem importância. Todas têm importância. E nós precisamos que todas as pessoas sejam vistas, sejam respeitadas. Isso é de primordial importância. Isso é o que a gente defende todo o tempo em nome de Jesus. Então eu acredito que muitos municípios, muitos lugares desse Brasil, e nós vamos declarar
declarar em nome do Senhor Jesus que o Brasil vai ser o lugar onde nós vamos ver um índice mais baixíssimo. Amém. Essa curva aí que eles estão esperando vai vir mais rápido possível, vai acabar esse negócio aí e a gente vai começar a ver as coisas entrarem ao normal, voltarem ao normal em nome de Jesus, o povo voltar a respirar, porque nós temos, até comentamos isso hoje, muitos problemas que antes, né, dessa pandemia já existiam, é como se nós não tivéssemos problemas antes disso. Já tínhamos muitos problemas, estávamos até nos lembrando, não sei se você se lembra, há um tempo atrás, um vídeo que circulou nas redes sociais a respeito de uma criança que estava na espera de atendimento, porque nós víamos a quantidade de leitos, né, que eram postos até mesmo nos corredores, porque não tinha lugar. E no chão, né? No chão, jogadas no chão. A falta de respeito, porque o dinheiro público estava sendo aí desviado para o bolso dos colarinhos, dos ladrões de colarinho branco aí. E nós vimos uma situação onde as pessoas estavam à mercê, né, em todo o Brasil essa situação acontecendo. Aí a gente vê hoje falando, você que está aí falando que não é para fazer a quarentena, então você assina aí um termo de responsabilidade, porque não é para não ter respirador para você. Cara, eu falo para você, respirador, há muito tempo que a gente não tem saúde no país. A maioria desses políticos roubando nosso país já tem um monte de tempo aí e não tem nem leito, não tem nada. O povo tava morrendo muito antes disso aí, pelo descaso. E agora tá todo mundo trabalhando para dizer o quê? Que se movimentaram na época da pandemia para poder fazer com que, olha, vai ser graças a Deus que a gente vai ser livrado. Não vai ser graças... Oi? Tem o exemplo da mãe, né? Sim, o exemplo da minha mãe e do meu próprio irmão, que foram buscar atendimento e minha mãe foi um erro médico, ela perdeu o olho. Já tinha problema antes disso. Meu irmão começou um tratamento com erro médico também. Então, assim, a gente vai vendo que os problemas já existiam antes disso. E agora está uma mobilização tremenda agora para dizer, olha, foi graças aos nossos esforços, foi graças... Gente, presta atenção no que está acontecendo. Não é graças aos nossos esforços, nossos empenhos. Aí nós vamos, não, fica todo mundo em casa, porque olha, a gente está vivendo um momento, fica todo mundo em casa, mas ó, se você não tiver nada em casa, então olha só, o vírus não te mata, mas a fome vai te matar, porque ninguém está preocupado com o que você tem para comer dentro de casa. Olha, mas olha, porque nós fizemos um movimento e graças a isso, aos nossos investimentos, aquilo que nós fizemos, nós tivemos, graças a Deus, um índice muito baixo. Teve muito baixo o índice porque Deus estava conosco, porque Deus tem estado conosco, porque Deus está operando. Não vai ser mérito de político nenhum, não. É aquilo que a gente está vendo acontecer hoje em diversas partes do Brasil. Nós estamos vendo pessoas que estão muitas vezes olhando a realidade de cada lugar e sabendo que Deus tem estado com as mãos sobre esse país em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver a diferença e Deus há de operar o grande milagre para a glória de Deus. Graças a Deus. Eu estou aqui com a palavra do Senhor aberta e está aqui no livro de Êxodo. Mais uma vez vamos retomar esse assunto, porque eu acredito que seja de fundamental importância para uma reflexão profunda acerca daquilo que muitas pessoas têm colocado para poder até justificar, né, essa questão que as pessoas falam, mas tem naquela época que Deus ordenou que o povo ficasse em casa. Então a gente vai fazer agora um parêntese, vamos relembrar um pouco essa passagem que está lá em Êxodo, no capítulo 12, que fala naquele momento das pragas, né, do Egito, porque nós sabemos que teve aqui uma lição muito forte para que nós possamos, né, aprender. Logo no início, se você refletir aqui, as primeiras pragas, né, acredito que foram as primeiras 5 pragas do Egito, a palavra do Senhor diz que foi Arão, ele utilizou ali o cajado, e ali foi operado, né, aquela ação de Deus, e naquele momento Moisés observava, e ali o cajado foi feito o uso do cajado através de Arão. Na quinta praga, foi a quarta praga, na quinta praga, né, porque foram as últimas, na sexta praga, perdão, na sexta praga, ali foi um trabalho em conjunto, porque foi daquela das úlceras, né, e foi um trabalho em conjunto entre Arão e Moisés. Nas 4 últimas, Arão, então, ele ficou olhando e Moisés, então, nas 4 últimas, começou, então, a exercer a sua autoridade ali, a sua liderança ali, e foi ali um trabalho em equipe. O que nós vimos ali? Um começo, meio e fim, num trabalho em equipe.
Foi o que aconteceu. Se você ler lá desde a primeira, você vai vendo a atuação de Arão, a atuação dos dois juntos, e depois Moisés tomando então a liderança e fazendo e executando então o momento até que culminou na saída do povo do Egito para entrar então no deserto, no processo para assim chegar na terra prometida em Canaã. E a palavra do Senhor diz assim, que no momento da 10ª praga, nós temos aqui, logo no início do capítulo 12, no versículo 23, que a palavra do Senhor diz assim, ó, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Olha só o que ele está dizendo, passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, preste atenção nisso, em vossas casas, não permitirá que para vos ferir. Aí diz, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como os tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então nós lembramos desse feito, que a palavra do Senhor diz então que foi feito ali o sacrifício daquele cordeiro, foi feito o sacrifício, foi deixado bem claro, não cozinhe, seja assado, junte ali na sua casa, né, a família, junte também aqueles que porventura tenha muito, então junte-se, traga mais pessoas para que vocês possam dividir até mesmo com aqueles que não têm. É um ato de congregar-se naquele momento para esse feito. O sangue daquele animal será colocado na ombreira das portas para que quando o espírito da morte passar, vocês estejam nas suas casas. E é interessante, algo que eu quero frisar para você. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão agir na obediência a Deus. Foi Deus falando com o seu povo. Não foi uma ordenância vinda de homens, foi uma ordenância vinda de Deus. E guardar a palavra, a questão do sacrifício, que representa até mesmo o sangue derramado na cruz do Calvário. Porque tudo que acontece no Antigo Testamento remete para o Novo Testamento, que já nos leva a Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E aí é interessante que quando vai dando sequência, a palavra do Senhor diz aqui no mesmo capítulo 12, no versículo 30, levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Aí eu vou perguntar para você uma coisa, vamos agora pensar juntos. A maior parte das pessoas estão usando esse artifício aí, e essa palavra para justificar. Olha, mas Deus deu a ordem para... Mas eu vou perguntar para você, e o povo do Egito? Eles estavam na rua? Porque se nós estamos falando que aqueles que estão dentro da casa, né, eles estariam guardados, então todos seriam o quê? Guardados. Só que a palavra do Senhor diz que pela hora que se deu, porque foi meia-noite, se trata de uma madrugada, até mesmo o povo de Deus estava em casa e os egípcios também estavam em suas casas. Havia uma diferença, porque tem um povo que serve a Deus, tem um povo que crê em Deus, um povo que não vive à noite, um povo que vive o dia. Há uma preparação, porque estávamos no tempo da Páscoa, o próximo domingo, para que você possa lembrar, é um domingo de Páscoa, nós temos algo para ser lembrado, representa a ressurreição de Cristo, representa um novo momento, um novo tempo em nome de Jesus Cristo, algo novo está nascendo, a representação desse sangue que foi derramado e que nos dá hoje a autoridade, a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Deus tem estado conosco e nós estamos para viver esse tempo. Olha só, para aqueles que são cristãos, para aqueles que vivem a fé em Deus, você está agora vivendo o momento que antecede o domingo de Páscoa. Estava se falando aqui no dia da Páscoa. Olha, preste atenção. E todos estavam dentro de suas casas, tanto os filhos de Deus como também os egípcios. Então não podemos dizer, você tem que ficar na sua casa porque, olha, você obedece. Não, ali todos estavam, porque poderíamos pensar o seguinte, o povo de Deus ficou em casa e quem ficou na rua morreu. Não,
todos estavam em suas casas. Tiveram os que morreram e tiveram aqueles que Deus deu livramento. Mas deu livramento por quê? Por causa da obediência, por causa do temor, por causa da palavra, por causa do entendimento, aquilo que Deus quis mostrar, o que traz libertação para o povo é o sangue derramado, é o sacrifício. Ele fala assim, negar a si mesmo, toma a tua cruz. É necessário que nós tenhamos muito claro isso. O mundo vai tentar nos convencer daquilo que é contrário à fé. E a fé, ela produz em nós uma perseverança. A fé produz em nós uma esperança. A fé produz em nós uma fé. Produz em nós uma certeza, uma convicção, porque é o resultado, é o que significa a fé. Então é a certeza, a convicção do que estão falando, não do que eu estou crendo, segundo a palavra de Deus. Então se nós pensarmos assim, Senhor, então todos vão ser isentados. Não. Ele diz que isentados foram aqueles que estavam vivendo o quê? Vivendo a fé. Então todos estavam dentro de uma casa, todos estavam. Então não use esse termo para falar que você tem que ficar. Você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ter no teu coração essa certeza. Porque nós estamos falando o seguinte, não há pessoas que estão imunes a nenhum tipo de circunstâncias ou serão poupadas de qualquer circunstâncias que possam ocorrer em qualquer momento ou estágio das nossas vidas. Uns hoje estão temerosos por causa do vírus, outros estão, de repente, perdendo sua vida na estrada, outros perdendo a vida por causa de um câncer, outros perdendo a vida... N situações que estão levando vidas a serem ceifadas. É interessante que o discurso que se faz hoje é o seguinte, mas você não tem amor pela vida? Eu tenho amor pela vida, você tem amor pela vida, mas tem mais gente que está perdendo a vida e ninguém está falando dessas pessoas que estão perdendo a vida agora. É vida que é a questão? Sim, é vida que é a questão. Há vidas que estão trabalhando, enquanto muitos estão o quê? Estão vivendo as suas quarentenas, sem preocupação nenhuma. Porque tem aqueles que estão fazendo seu serviço na sua casa, tem aqueles que estão indo para poder fazer as compras e aí tendo contato com outras pessoas, tem aqueles que estão servindo e estão também correndo, né, sendo expostos a uma situação de risco. Então nós temos que zelar o quê? Zelar pela vida. Então a vida que você precisa zelar agora é a vida que se chama Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós não podemos ignorar o sacrifício que ele fez por nós. É interessante que se você buscar também em Josué, naquele momento que antecedia aquela ida, aquela caminhada para que os muros ali de Jericó, para que as muralhas de Jericó, elas caíssem, havia uma mulher que a palavra do Senhor diz que essa mulher era prostituta. E os espias chegaram naquele lugar e a palavra do Senhor diz que quando ela identificou aqueles homens, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela é identificada. Não é quando você ouve falar dela. Não é quando você vê a fotografia, uma filmagem dela. Ela é identificada no mano a mano. Ela é identificada quando você tem oportunidade de estar frente a frente com ela. Porque eu posso dizer que o que sai de alguém de Deus, mas é no mano a mano, é vida e não é morte. É interessante que, como nós sabemos, você só pode tirar conclusões acerca de uma pessoa quando você está perto dela. Até aquele momento, os homens que se chegavam às portas de Raabe, todos eles eram iguais, porque ela era uma prostituta acostumada a recepcionar os homens que ali, eles buscavam o seu prazer, pagavam por isso, ela vivia disso. Mas é interessante que na hora que chegou os dois espias, os dois homens de Deus, houve uma identificação. Eram homens diferentes. Eles carregavam uma mensagem na forma de agir, na forma de proceder, no olhar dele, na maneira... Havia algo, havia uma característica que levou aquela mulher a identificar que aqueles homens eram homens diferentes. Aleluia. E quando ela observou, a primeira coisa que veio para ela, e a primeira coisa que vem quando alguém identifica que você é um homem ou mulher de Deus, é a palavra de Deus. É essa luz que você vê, que vai com certeza se iluminar, se refletir através de você, que é a presença de Deus. Então, quando ela viu, olhou para ele, logo ela começou a falar acerca das coisas de Deus. Ela começou a falar a respeito daquilo que ela via, pois sabemos que vocês, essa terra pertence a vocês, o povo de Deus. Ela começou então a reproduzir a palavra que ela lia através da vida deles. Então ela falou, ela pediu misericórdia. Aquele momento ela aproveitou para que ela pudesse então pedir. O Senhor diz, pedir e recebereis. Ele fala, meu povo sofre porque falta conhecimento.
Então nós estamos aprendendo agora que o que você pedir, crendo no que você está pedindo, o Senhor vos dará. E naquele momento ela falou assim, tenha misericórdia. Se vocês guardarem... Aí é interessante que naquele momento ela fez o quê? Antes de a receber o cuidado daqueles homens, a misericórdia de Josué, dos homens que iriam então começar o processo da destruição, daqueles muros onde aconteceria aquele grande momento do povo de Deus. É interessante que antes dela receber, ela precisou dar. Ela deu o quê? Ela deu guarida. Ela deu para eles ali a atenção. Ela teve o cuidado de guardar e proteger. Ela deu proteção àqueles homens. É isso, né, amor? Que você falou? Ele falou proteção. O que eu falei? Atenção. Eu tô aqui com o ouvido, acho que é o cabelo que prejudicou aqui ouvir o pastor. Aí é interessante porque eu sei que você fala que a pastora fala demais, não deixa os dois falar, mas é que eu tô na metralhadora agora. Então eu preciso continuar falando, daqui a pouco eles entram, eu fico quietinha aqui. Mas eu tô apenas dando uma introdução para que você possa aqui, aí os dois aqui tá enchendo a mente deles aqui de inspiração, tenho certeza disso. E quando ela então deu essa proteção, posteriormente, o que aconteceu? Na saída deles, eles falaram a respeito do fio de escarlate, que era aquele lugar, a janela por onde eles passariam, e esse fio de escarlate representa também, né, o sacrifício, porque hoje guardar a palavra de Deus tem sido um grande sacrifício, uma dificuldade muito grande, porque a maior parte das pessoas estão hoje ouvindo palavras de morte, mas quando você tem em você a palavra de vida, é maravilhoso quando nós temos essa coragem para nós afirmarmos nessa palavra, para nós confirmarmos essa palavra através da certeza de que Deus, apesar de tudo parecer que está dando errado, Deus está entrando e permitirá que nós possamos ver o feito dele. Ela deixou bem claro, falou assim, olha, quando nós passarmos, toda a tua família esteja dentro da sua casa. E é interessante que aquele momento era o momento da confiança. Mas peraí, mas os muros vão cair, vai acontecer algo. Mas ele falou para elas assim, ó, aquele fio de escarlate representará aquilo que você ouviu. É o ato de obediência por aquilo que foi feito aqui. O que foi feito aqui? Arriscado a uma vida. Porque aquela mulher poderia ter falado para aqueles homens que chegaram que havia ali os espias que vieram para fazer o quê? Para se prepararem, para saber qual era a situação, para posteriormente destruir e retomar a terra que pertencia ao povo de Deus. Mas ela poderia, naquele momento, se entregar, mas ela preferiu o quê? Ela preferiu ficar do lado de Deus. E quando você prefere ficar do lado de Deus, pode acontecer o que acontecer do lado de fora, mas Deus está guardando você, Aleluia. Está guardando a sua casa e guardando na sua família. Então quando ela resolveu sacrificar a vida dela, porque ela poderia ter sido posta em risco e poderia eles ter descoberto que os homens estavam guardados lá dentro. Eu quero dizer que o que você tem guardado dentro da tua casa é a convicção, é a certeza de que onde você pisar, onde você chegar, a luz de Deus chega com você, o poder de Deus vai com você. E quando a palavra do Senhor diz então que quando eles desceram e toda a sua família, olha, guarda ali dentro, coloquem todos juntos. Juntos aonde, pastora? No lugar onde você protegeu, no lugar onde você creu, no lugar onde você ali recebeu a oportunidade de receber da parte de Deus a vida. Ela recebeu ali a nova chance, a grande oportunidade. E eu quero dizer para você, aquele lugar era um lugar que era uma casa de prostituição. Era um lugar onde as pessoas estavam ali totalmente voltadas para buscar a morte. Mas quando aquela mulher sacrificou, a vida entrou. E aí não era mais homens que entravam ali para se prostituir. A partir do momento que ela recebeu essa oportunidade da vida, a família dela entrou. A família dela foi salva. A família dela foi resgatada. E Deus nos dá esse exemplo muito claro. Quando você se firma na palavra, quando você se coloca como sacrifício vivo no ato de crer e não duvidar, você tem o lugar que seria o lugar de morte, aquele lugar passa a ser lugar de vida. E a sua casa e a sua família está guardada pela obediência e pelo fato de você não negar a fé nesse Deus. E se tornou também um lugar de refúgio, né? Porque aquele ambiente, ele passou a ser um lugar que veio trazer toda a casa dela, né? No lugar de morte, no lugar de destruição, no lugar onde haviam ali famílias que estavam chorando, né? Famílias que choravam a ausência, né? Mães que choravam a ausência dos filhos, dos pais. Se tornou um lugar ali familiar, se tornou um ambiente ali de cuidado da família. Me lembrou do testemunho daquela nossa irmã, né, da dona Diana. Ela estava dando um testemunho. Sim, nós vamos lançar, vamos editar, e você vai ver quão perfeito, quão maravilhoso é. Mas por que isso? Como é que você pode identificar uma pessoa, ela cheia do Espírito Santo? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem disposição para lutar.
Porque quando aquela mulher ela olhou para aqueles homens, ela percebeu alguma coisa diferente ali. Por que ela abriu a porta e aquilo foi convencido? Porque eles têm disposição de lutar. Porque muitas pessoas confundem. Elas pensam que o fato delas se converterem, estarem na presença do Senhor, elas têm que dizer amém para tudo. Ah, você é pastora, você tem que dizer amém para tudo. Ah, você é pastor, você é de Deus, agora que você tornou de Deus, você tem mais é que me obedecer. Não, querido, quem é de Deus ouve a voz do Senhor. Quem é de Deus, ele obedece aquilo que o Senhor está mandando. Porque já pensou, ele passou ali no meio de tantas pessoas, foi até Raabe, e se passou ali por muitos outros que ali estavam. E ele não foi ajudando todo mundo, salvando todo mundo. Ele foi de encontro àquele lugar onde havia ali uma estratégia, um ponto estratégico para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a obra fosse feita naquele lugar. Ele foi instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então não confunda você pensar que a pessoa de Deus ela tem que ficar todo o tempo passando a mão na cabeça. A gente estava até falando sobre isso, né? O pastor ele cuida de ovelha. Né, para lobo, para quem vem para poder bagunçar com a vida das pessoas, ele não tem que ter trava na língua não tem que ter essa coisa de cuidadinho não. Se veio para brincar com a obra, veio para brincar com a ovelha, veio para poder tirar onda para a casa do Senhor, com aqueles que são do Senhor, vão conhecer o cajado sim, vão conhecer o problema sim, e só vence guerra quem tem paz. Mas entenda bem, para você vencer uma guerra, você precisa entrar na batalha. Ah não, peraí, eu sou de paz e eu não vou... Entra na batalha sim. Esses homens foram lá preparar o campo para poder entrar na batalha. Eles foram observar o lugar onde eles iam refugiar, eles foram estudar a terra e eles saíram mais do que vencedores. Então todo o processo que você vai passar. O que aconteceu com Moisés? Aquela situação toda, né, que foi colocada, aquele monte de praga que atingiu aquele lugar. Para quê? Para que fosse conhecido o nome de Deus. Para que fosse respeitado o povo de Deus. E muitas vezes o Senhor ele entrou ali e precisou que o povo tomasse sim uma atitude. É necessário você entender qual é a atitude. Pega ali o sangue do cordeiro, passa na porta, agora entra. Quem mandou? Foi o homem? Quem mandou foram as pessoas? Quem mandou aqueles homens entrarem lá na casa daquela mulher de Raabe? Foram os homens? Não, foi o Senhor. Então se o Senhor ordenou, você vai e vai sem medo. Mas se o Senhor não ordenou, espera, ora até Deus falar. Depois que Deus disser, aí sim você toma atitude. Nós não estamos aqui para agradar homens, não estamos aqui para agradar pessoas, mas estamos aqui para agradar a Deus. Glória e a Deus. Quando você agrada a Deus, você protege o povo de Deus. Quando você agrada a Deus, você tem certeza de que as ovelhas, aquelas que ouvem a voz do Senhor, estão protegidas. A nossa intenção é proteger a ovelha, não é proteger lobo. Lobo ele vai passar pelo processo de lobo. Quem transforma lobo em ovelha não é pastor. Deus ele pode todas as coisas, inclusive transformar lobo em ovelha. Agora isso não é com a gente. O nosso tempo aqui todo precisa ser ouvir a voz do Senhor e ser aqueles que vão sim para a batalha, que vão sim para a guerra. Quiser tirar onda com ovelha, vai ter que se ver com o pastor, vai ter que se ver com a instrução do Senhor, sim. Amém? Então comece a entender uma coisa, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do seu pastor e coloque em prática, porque tudo aquilo que o Senhor colocar, Ele não vai te colocar em furada, Ele não vai te colocar... Há tempo atrás, quando eu ouvi essa palavra, falava de Páscoa, eu falava assim, mas como assim Páscoa? A Páscoa não foi depois de Jesus? Como é que estava vivendo a Páscoa antes e a Páscoa depois de Jesus? Para que você possa entender a parceria, né? O paralelo entre aquele tempo e o tempo que veio Jesus. Jesus ele era o próprio Cordeiro, ele era o próprio sacrifício. E está escrito na palavra do Senhor que Jesus ele é a porta. Ele é a própria porta. Então aquela porta que usaram, aquele sangue que colocaram, ele veio em um único homem, um único sacrifício, um único cordeiro, aquele que foi entregue sem defeito ao matadouro, para que eu e você tivéssemos liberdade, eu e você tivéssemos vida eterna. Então a gente vai lutar sim pela nossa liberdade, porque o meu Jesus ele nos entregou com preço de sangue. Nós vamos lutar sim para que o nome do Senhor seja glorificado, porque nós não vamos anular o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se ele fez aquele sacrifício, foi para que eu e você tivéssemos vida, para que a gente não venha perecer. Porque tem muitas pessoas perecendo, porque ainda não começaram a viver o sacrifício de Jesus. Se ele sacrificou por mim, eu vou honrar o sacrifício dele. Se ele sacrificou por você, você vai honrar o sacrifício dele. Nós não temos o direito de anular aquilo que ele entregou em preço de sangue, para que eu e você tivéssemos oportunidade de vida eterna. E não é mundo, não é ditador do mundo, não é lobo, não é ovelha, não é quem quer que seja. Se o direito é seu, se o direito é meu, nós vamos ocupar esse lugar. Então o que esse povo fez? Ele ouviu, foi lá e colocou lá na sua porta. E todos eles
Todos eles que ouviram e obedeceram saíram e ainda foram pegar despojo, porque quem sobrou e não foi levado à morte teve que alimentar, teve que sustentar a obra do Senhor, os eleitos do Senhor. E é isso que a gente precisa começar a entender. E o mais interessante, vou deixar o pastor Francisco falar, esse homem lindo tá aqui, gente. Deixa ele falar, né, amor? Você vai falar, amor. Aí, mulher... Tem esperança, né? Em nome de Jesus. No meio de mulher fica complicado. Quando junta mulher é complicado. Ele é um vencedor, gente. Você não tem ideia. Quando a gente olha pra ele, assim, a gente sente paz, né, irmã? Ele aguenta a gente. Porque ele é um Olha, homem, ele passa por cada uma. Ele passa pra nós, assim, a tranquilidade. Porque a gente é abusado Ele é o desse tranquilo. jeito. Só é abusado porque ele é... Olha só, se a gente olha pra ele assim, não é brincadeira não. Mas assim, eu quero colocar pra você algo interessante. Quando nós vemos essa batalha, até mesmo para ter o sangue, teve que ter primeiro o sacrifício, porque senão eles não teriam o sangue para colocar na ombreira. E é interessante que Deus falou a Moisés. Já imagina se o povo de Deus ouvisse Faraó? Então vamos dizer assim agora, vamos ouvir agora quem? Vamos ouvir o Faraó. O Faraó está falando para todo mundo fazer o quê? Para todo mundo ficar escravo. Ele é autoridade. O Faraó está dizendo assim, ó, você é meu escravo, você vai servir ao Egito, então vai ser tudo de acordo com ele. E o Egito, o Faraó leva o povo de Deus a ser cativo, a ficar cativo. Eles estavam ali tomados ali por aquela vida onde eles tinham que viver segundo aquilo que Faraó dava para eles segundo, né? Então, e eles eram fortes, porque o povo de Deus é um pouco forte. Mas é interessante que eles tiveram que ouvir a voz de quem? A voz de Deus por intermédio de Moisés, o homem de Deus. Amém. Não foi a voz do... Porque pelo Faraó, né, meu amor? Pro Faraó, aquele povo ficava cativo, tava escravo, tava ali, ó, tomado ali pela situação. Do mundo escraviza o povo de Deus. Exatamente. Então nós vamos falar assim, mas nós temos que obedecer. Obedecer, quem que está obedecendo aí? Porque eu quero ver depois o que vai desencadear depois disso. Porque eu vou falar para você uma coisa, depois disso tudo que vai acontecer, nós vamos ver aí um grande movimento político acontecendo. Aí você vai falar assim, o que é isso que está acontecendo? Aí você vai poder lembrar que vão querer fazer o quê? Que vão querer dar para Faraó o logo, dar para Faraó aquela consciência. O Faraó é aquele que conscientiza e leva aquele povo a ficar o tempo inteiro com a mentalidade de escravo. O faraó quer continuar dominando. Dominando. Né? O faraó quer continuar manipulando a vida das pessoas, escravizando. Ele não quer perder o domínio. O faraó não queria perder o domínio do povo de Deus. Ele queria seguir manipulando, ele queria seguir escravizando, e por isso ele mantinha ali aquele domínio. Né? Mas aí chega um homem de Deus, né, enviado por Deus, dizendo para o povo de Deus como é que eles tinham que atuar, como que eles tinham que fazer, e o povo deixou de ouvir a Faraó para poder ouvir o homem de Deus. E quando eles começaram a ouvir o homem de Deus, aí começou todo o processo de Deus, sabe, para libertá-los, para tirar. É aquilo que a pastora falou há pouco, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quer dizer, as pessoas estão sofrendo, estão vivendo escravizadas por um pensamento diabólico, por um vírus diabólico, por algo perturbador. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão aprisionadas e eles querem continuar o seu domínio satânico sobre a população. Sabe, eles não querem perder essa mamatazinha, essa coisa que está aí. Então eles começam a manipular. Sabe, mas quando você passa a ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da fé, que Deus chamou você para a liberdade, Deus chamou você, sabe, para ser cabeça e não ser cauda, para estar por cima e não por baixo, sabe, para você dominar e não ser dominado, e você se apossa disso, porque, meu irmão crente, ou pastor, seja você quem for que está aí ouvindo agora, glória a Deus. O sangue de Jesus já está sobre você. Oh, glória! Você já está blindado. Você já está protegido. Ou você não crê na palavra de Deus. Ou você apenas vê a palavra de Deus como um livrozinho de história que você relata para os seus membros, que você fala para eles, mas você não tem coragem de viver agora a fé. Aonde está você, pastor? Aonde está você, ou membro, seja você de que congregação seja? Sabe, para você se levantar
e dizer, caramba, eu creio num Deus vivo, Aleluia. eu creio num Deus poderoso. Amém. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Oh, será que tem algum vírus? Aleluia. Será que tem algum demônio, algum faraó, sabe, do inferno, que quer comandar, que quer seguir manipulando, que quer seguir escravizando as pessoas, sabe, para ditar regra? Faraó era o rei, sabe, Faraó era o rei, mas a autoridade estava com Moisés. Glória. Às vezes a autoridade está com você e você não reconhece que a autoridade está com você. E é por isso que você se deixa manipular, é por isso que você se deixa levar. E acaba o povo que Deus confiou na sua mão sendo também escravizado, sendo também manipulado pela religiosidade. Tem muito religioso, muitos homens que sabem que em vez de viver a Bíblia, vive a letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Aleluia. Sabe por que você está morrendo? Sabe por que você está escondido? Porque você está sendo morto pela própria letra. Porque se você tivesse cheio do Espírito Santo, você se levantaria, você diria, eu não aceito ser manipulado por Faraó, eu não aceito viver mais essa escravidão. E quando nós vemos um presidente, sabe, um homem de Deus que chora pela nação, que luta, que a gente está vendo nele seriedade, não está vendo ele brincando com as pessoas, não está vendo ele querendo manipular pessoas por causa de uma próxima eleição que supostamente está vindo aí e para que ele arrebanhe mais pessoas com ele. A gente não está vendo isso, a gente está vendo sinceridade da parte desse homem, esse homem que luta por uma nação, sabe, por uma nação justa, por uma nação, sabe, que verdadeiramente venha viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, sabe? E é o momento do povo de Deus se levantar, do povo de Deus dizer não para Satanás, Aleluia. dizer não para o inferno, sabe? Que está aí bombardeando a mente das pessoas, essa globo lixo que está aí, sabe? Manipulando a mente das pessoas e aterrorizando a população. Verdade. A gente sabe que tudo isso é uma mentira do diabo, sabe? O diabo causando confusão, conflitos na mente das pessoas, todo dia atendo pessoas que estão, sabe, sofrendo, que estão com depressão, pessoas que estão desesperadas, que já não sabem mais o que fazer, porque estão trancafiadas dentro de casa com medo de um vírus que criaram. Foi vocês que criaram esse vírus, vocês que criaram esse fantasma aí, sabe, que não existe, mas vocês criaram e estão inseridos na mente das pessoas, e as pessoas vivem aí, sabe, sendo histéricas, sendo manipuladas. E aí, vamos parar, vamos nos levantar, somos o povo de Deus, e o povo de Deus é forte. Se o povo de Deus estiver unido, meu caro, ninguém segura, ninguém derruba. E o diabo sabe disso. A Bíblia fala lá no início de Êxodo, né? Fala no início que o povo de Deus era mais forte do que os egípcios. E eles, por medo do povo de Deus, o que eles fizeram? Eles buscaram uma maneira de matar os filhos dos hebreus que estavam nascendo, porque eles vão se multiplicar, eles vão crescer, sabe? Eles vão dominar. E o povo de Deus realmente é o povo que domina. O povo de Deus é o povo que cresce. Sabe, é o povo que se levanta, não se levanta na força do braço não, querido. Se levanta no poder da palavra de Deus. Amém. Porque Deus, ele não mudou não. Deus, ele é o mesmo. Deus que curou lá atrás, que fez tantos milagres, tantas maravilhas. Será que acabou esse tempo? Hein, pastores? Será que acabou esse tempo do poder de Deus? Ou estamos vivendo um avivamento, como a gente vê dizer, avivamento. Que avivamento? Você escondido dentro de casa? Que avivamento com você, sabe, sendo com medo? Com medo de quê que você está com medo? Está com medo de morrer? Porque você não tem certeza da tua salvação, não? Que se você tivesse certeza da tua salvação, você partiria para a luta, você diria, estou aqui, Deus. Você ia colocar a mão na cabeça do doente e o doente ia ser curado. Aleluia. E o doente ia se levantar. É verdade. Sabe, você ia fazer o que Jesus fez. Sabe, ele disse que nós cremos, ele disse que nós faríamos obras maiores do que o que ele fez, meu caro. Sabe o que Jesus fez? Jesus ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios, Jesus curou enfermos. E quer dizer, hoje já não acontece mais, isso aí foi coisa do passado, hein? Já não existe mais, né? Por quê? Porque você crê, você vive uma religiosidade, prega para as pessoas uma fé que não tem no teu coração, que numa hora dessa você se esconde, que numa hora dessa você fica paralisado. Você deixa o medo te consumir, você deixa o medo te paralisar. Medo de quê? De uma doença?
Porque se não acontece o seguinte, se talvez a pessoa não morra, né? Não se livrou de um coronavírus, mas pode vir uma outra doença, uma outra enfermidade. E quando você anda com Deus, você está protegido. O sangue está dentro de nós, Glória a Deus. que é o sangue de Jesus. Amém. Esse sangue que, sabe, que nos impulsiona, essa vida que nos impulsiona a levar vida para aqueles que estão desesperados, para aqueles que não têm apoio de ninguém. Sabe, nós estamos numa cidade, né, de um povo carente, de um povo, né, que daqui a pouco, né, fica em casa, mas daqui a pouco vai faltar comida, daqui a pouco vai perder seus empregos, daqui a pouco as coisas... Eu quero ver como é que vai fazer. Será que o nosso prefeito está preocupado em dizer, olha, está aqui, eu vou dar um salário para cada um que está em casa, sabe, para que continue colocando alimentos na sua mesa? Será que ele está preocupado com o leite do teu filho que vai faltar? Será que ele está preocupado com isso? Ou está preocupado com as próximas eleições que está vindo aí? E aí começa o desespero, dizendo, a gente tem que montar uma estratégia, sabe, para seguir manipulando, para seguir dominando essa classe que talvez não tenha tanto estudo, talvez não tenha tanto conhecimento, então a gente pode seguir dominando. São os faraós, né, querendo continuar manipulando a mente das pessoas. E aí vem o inferno com tudo isso, e as pessoas estão de cabeça baixa dizendo, sim, senhor, dizer se nós temos que obedecer, né? Porque afinal de contas, peraí, obedecer a quem vocês estão obedecendo? A Deus ou está obedecendo uma ordenança do mal? A quem nós estamos ouvindo? A Deus ou o diabo? E o mais interessante é que a palavra do Senhor diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e crê nos profetas e prosperareis. Não é um ato de escassez, é um ato de prosperidade. Aleluia. E o mais interessante é que quando nós percebemos, por exemplo, eu tive hoje uma ligação de uma pessoa que ligou para mim e falou assim, pastora, eu estou trabalhando, eu não posso parar. E hoje eu fui receber pagamento, a empresa descontou praticamente quase todo o meu salário. E mais, eu fiquei doente, fiquei muito doente. Foi para o hospital, teve uma situação complicada, e eu faltei e levei, pastora, o atestado. Porque eu levei esse atestado, a empresa disse que eu deixei de ganhar uma bonificação. Aí eu pergunto para você, ela falou assim, pastora, se for ver as contas que eu tenho para pagar, eu tenho comida para colocar dentro de casa, pastora. E o que acontece agora comigo? Eu tive um salário reduzido, uma bonificação que eu teria que me foi tirada porque eu não tive nenhum direito de ficar doente. Aí eu pergunto para você uma coisa, quando a gente faz aí um balanço de como tá aqui essa cidade é tão, tá tão calejada já tá tão acostumada a viver situações de descaso, que a gente já começa, eu falei sobre isso hoje, nós começamos a produzir anticorpos todo o tempo, Por quê? Nós precisamos de saúde aqui? Não tem. A gente precisa... A situação que nós vivemos nos leva a ser assim, ó, nós estamos produzindo anticorpos de uma tal forma, de uma tal maneira, que a gente acaba ficando imune a muitas coisas que acontecem, porque a população que mais precisa são as que menos são ouvidas, são as que menos são alcançadas, elas não são consideradas sequer. É interessante que ontem, quando levaram lá aquela comitiva lá foram 5 carros lá para poder enquadrar o pastor lá na igreja, para poder fechar a igreja. E é interessante que quando aconteceu isso, logo em seguida tinha um comerciante logo na frente que estava trabalhando, comerciante. E aí o que eles fizeram? Estamos indo lá para enquadrar ele também. Quando foi hoje, o pastor continuou trabalhando. E chegou lá, estava fechado lá. O único meio de ganhar o pão dele, de sustento dele, da família dele, estava lá com as portas fechadas, porque eles saíram dali e foram mandar o comerciante ali, foram mandar o dono daquele estabelecimento fechar as portas. Então, assim, é incrível ver a falta de consideração, da falta de respeito, porque esses homens que estão ali trabalhando, e todos nós, porque nós também pagamos aluguel da igreja também, todos nós estamos na mesma situação. O proprietário, o microempresário, aquele que tem sua loja, que tem seu estabelecimento comercial, ele também vai ter que pagar o aluguel. E eu vou dizer para você uma coisa, ele não vai ter da parte do governo falar assim, não, pode fechar lá, fecha lá. Você imagina todo aquele comércio ali
na Rua do Comércio, aquelas lojas da Rua do Comércio ali, você imagina quanto que vale ali o aluguel de um estabelecimento na Rua do Comércio, que é a rua principal de Angra dos Reis, é de 10 mil para cima, eles pagam de 10 mil para cima, tem lugar que tem mais de 20, aí você fica imaginando, mas são grandes empresas que ficam um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, um mês parada, isso vai acarretar em algo assim que vai prejudicar muito. Você imagina pessoas que, por exemplo, que precisariam do seu salário agora, estão lá indo para poder ver, pastora, não estão depositando, porque estão falando que se a gente não está trabalhando, a gente também não vai ganhar. Então nós precisamos despertar para isso. Porque hoje, por exemplo, você que mora em Angra dos Reis, se você saísse nas ruas hoje, na Rua do Comércio, todas as partes, se você fosse hoje, nunca teve tanta gente hoje como teve gente na rua hoje. Você imagina a quantidade de pessoas que estão circulando, mas por que as pessoas estão circulando por desobediência, pastora? Não é não, é porque elas têm que ir atrás de sustento. Não vem com essa história aí não, prefeito, nem com essa ladainha não. Olha, esse termo fica em casa deixa a gente muito chateado, porque todo tempo a gente falava assim, nós perguntávamos aqui há 4 meses atrás, prefeito, onde está o senhor? Porque nem aqui em Angra ficava. Os tiros correndo solto aqui, nem em Angra o cidadão ficava. Então a gente vê agora os discursos, fica em casa. Não, ajude-nos a manter aqui, né, a preservação desses índices que estão baixíssimos, onde nós estamos vendo porque a população de Angra está imune, meu amigo. A população de Angra sabe que depois que passar tudo isso daí, volta a mercê. Na hora que você liga para a polícia para dizer assim, ó, por favor, tem uma ocorrência aqui, o que acontece? Não manda ninguém não, mas para poder enquadrar o pastor, a igreja, enquadrar o comerciante que está lá trabalhando lá, a vigilância sanitária não vai para poder atender uma ocorrência não, mas quando você muitas vezes precisa de fato para alguma situação, eles não têm. Você vai procurar, por exemplo, ali um serviço no serviço público para uma situação, é uma dificuldade muito grande, é uma luta tremenda. Eu me lembro que nós estávamos num tempo aí que eu tive que ir para o SUS, porque a gente vai para o SUS também, para poder pedir lá um exame, você tem que esperar para poder pegar o resultado de um exame, foi praticamente 3 meses, a pessoa então que ela constata o problema, depois de 3 meses, a pessoa está morrendo já. Ela tem que pegar o resultado do exame. E o mais interessante, toda vez que tinha uma desculpa, o médico não assinou, porque não sei o quê, e todo o tempo era a mesma desculpa. Isso a gente começa a perguntar assim, meu Deus do céu, a gente está vivendo o quê? Agora a gente vê assim uma campanha. Você já imaginou se tudo isso que estão fazendo por causa de um coronavírus já começassem a fazer por causa da necessidade, da demanda de pessoas que têm problemas respiratórios, essa época do ano agora mais fria, pessoas que vão ter problemas pulmonares, pessoas que vão ter seus resfriados, suas rinites, sinusites e uma série de ites aí. A gente começa a imaginar o seguinte, se fizesse aí uma campana como estão fazendo aí, colocando aí essas tendas, vamos fazer porque nessa época do ano em todo o Brasil aumenta a demanda, a necessidade de pessoas serem atendidas, porque os problemas respiratórios nessa época aqui, o índice cresce muito, muito. Aí a gente começa a imaginar, poxa, como seria bom isso? Agora acabou essa pandemia, porque vai acabar em nome de Jesus, volta, nós estamos naquelas filas enormes, esperando para ser atendido, muitas vezes é um médico para atender ali mais de 50 pessoas ou mais de 100 pessoas, a gente vê muitas vezes lá pessoas esperando lá tempo e mais tempo para ser atendida. E se você vai reclamar com algum órgão público, vai reclamar com o secretário da saúde, mas olha, porque tem isso, porque sempre tem uma desculpa na ponta da língua para dar. É engraçado que agora tá todos esses postos aí abertos e não tem um caso para a glória de Deus aqui em Angra. E o povo tá tendo que todo o tempo tá o quê? Trabalhando e lutando aí. O povo, se a contaminação tiver por aí, não tem como ficar não. Mas tá isento, por quê? Porque eu creio na imunidade de um povo que é obrigado a se levantar. É interessante, desculpa que não pode tossir. É interessante que quando nós vimos aí aquelas cenas que o pastor Silas Malafaia colocou, de pessoas que introduziram, inclusive o presidente falou sobre isso hoje, lá nas comunidades, a comunidade, o povo está indo e vindo, está tudo lá tomado a comunidade, o povo pobre não fica doente não. O povo que tem que trabalhar não fica doente não. Esses daí, não tem problema. Não vai ter vírus na comunidade não. E não manda ninguém lá na comunidade para saber o que está acontecendo lá. Não manda ninguém lá numa Maré, ninguém lá no Pinheirinho, no Pinheirão. Não manda ninguém para esses cantos não. Para saber a vigilância sanitária, não entra lá não, amigo. Não está nem preocupado
preocupado com esse povo, não. E é interessante que é uma hipocrisia que a gente para e olha e fala, meu Deus do céu. Mas eu quero que você grave, porque esse vídeo vai ficar guardado, a gente vai colocar depois no YouTube. E se você puder depois lá no YouTube, tá lá Pastora PRA Magna Batista. Se inscreve no canal, que a gente tem um canal com todos os vídeos. Eu vou deixar guardado. E eu vou falar pra você uma coisa, e vai ficar registrado aqui. Quando você vê passar tudo isso, você vai começar a ver a quantidade de discurso dizendo a seguinte: porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo, porque nós colocamos, olha, todo o nosso empenho, nós investimos tantos e tantos para que pudesse, e graças a nós, e porque nós, olha, no empenho com o município, governo estadual, nós começa a perceber o que vai acontecer. Vai vir um discurso tão moralista que só quem não tem memória, porque agora é aquela situação, ó, população, colabore para que eu possa me promover e ter um fundo bem forte aí, para que daqui a pouco a gente possa fazer uso disso para outros fins, para fins eleitoreiros. Isso é uma coisa que nós precisamos gravar muito clara, porque a gente, se depender de mim nessa cidade aqui, a gente tem memória, e a nossa memória não é memória curta não, é uma memória que vai se fazer presente para lembrar as pessoas de que a gente não vai ser manipulada aqui novamente não, que conversinha fiada e risinho fácil não vai iludir mais o povo de Angra não, porque já teve gestões, já oportunidade já de fazer uma grande transformação nessa cidade, olha, fazer algo poderoso nessa cidade. Eu começo a fazer uma pergunta: como é que a gente pode imaginar, né, que numa situação em que se encontra hoje, aqueles cujos seus salários, porque imagina só, o povo tem uma situação difícil, mas o salário daqueles que estão servindo ali é um salário que o tempo todo cai na conta deles tranquilinho e sem nenhum problema. Aí eu fico imaginando, vamos pensar o salário de cada um deles lá pontuado, aquele salário redondo que eles recebem. Imagina só, a gente vê aqui em Angra um monopólio nessa questão da empresa de ônibus. Gente, o que é isso? A minha mãe é idosa, tem 70 anos. Olha que coisa interessante. A minha mãe teve que sair, porque não pensem vocês que a gente vai ficar com as pessoas de idade que necessitam, tem as suas necessidades também, e a gente corre, e ela é uma pessoa ativa, ela não pode ficar parada, porque se ela ficar parada, ela fica doente. E nós falamos isso muito claro. Minha mãe é uma pessoa que dificilmente vai dar aqui despesa para o hospital aqui. Então nós também aqui, dificilmente o povo que a gente está cuidando na igreja, dificilmente vai poder, vai usar da rede de saúde aqui de Angra, porque a maioria não fica doente não. A gente vive uma fé que nos permite até mesmo dar lugar para outro que precisa mais do que a gente, porque a gente vive essa fé. Mas é interessante que ela saiu e ela levou a carteirinha de idoso dela. Quando ela entrou para poder pegar o ônibus, sabe o que falaram para ela? Olha, não tá funcionando esse negocinho do carro. Se a senhora pagar, a senhora pode pegar o ônibus. Fizeram minha mãe descer do ônibus. Fizeram minha mãe descer do ônibus, porque ela estava sem dinheiro, contando com a carteirinha de idoso dela. Não, a senhora só vai poder. Fizeram parar o ônibus e colocaram minha mãe para fora do ônibus. É o monopólio da empresa de ônibus aqui, que já tem um tempo, não se abre nenhuma licitação para poder fazer o quê? Vamos dar oportunidade para outras empresas entrarem em Angra. Não tem. A gente tem monopólio de posto de gasolina aqui em Angra, mercados aqui em Angra. Eu fico imaginando, salário de prefeito, dá para fazer tudo isso? Salário de prefeito, dá para poder fazer essas coisas todas aqui? Porque o povo, se não sabe, tem que pedir prestação de conta da onde está sendo utilizado esses milhões que entram em Angra dos Reis, para que fins? Aonde está sendo utilizado isso? Se até os centros que estavam sendo preparados, que foram firmados milhões para poder dar andamento em lugares importantes, não foi feito isso. Então a gente começa a pensar o seguinte: qual é a verdadeira intenção por detrás de tudo isso? A intenção é que quem é de Deus, quem está vendo a fé, não dá para parar, não dá para ficar de braços cruzados, não dá para a gente ficar achando que tudo isso aí é uma situação, porque se nós não começarmos como um povo, porque você imagina, quando um povo se reúne, quando o povo se une no mesmo propósito, as pessoas começam a abrir os olhos, começam a pensar. Quando as pessoas começam a pensar, elas deixam de ser manipuladas. Eu fico imaginando, quando eu olho para aquele mercado, todas as vezes que eu entro nos mercados aqui de Angra, que eu vejo aquela superlotação nos mercados e vejo aqueles funcionários que estão ali saindo de suas casas de manhã, que pegam as suas bicicletas e vão para os mercados para trabalharem. Eles chegam nos mercados, passam o dia todo tendo que trabalhar, e ali tendo que aguentar muitas vezes malcriação de clientes. Eles ficam ali expostos o tempo todo.
voltam para suas casas, não querem nem saber, os donos estão lá tranquilos, quando não, nós estamos vendo uma parte de pessoas que estão o quê? Que estão segurando seus funcionários, seus empregados em suas casas para servi-los em suas casas, onde nem para suas próprias casas eles podem ir, porque é aquela coisa, manda quem tem mais. Então eles começam a ser como se estivesse no Egito, um faraó maldito que vai manipulando, porque parece que a lei de Angra, ela funciona para beneficiar o pessoal rico, mas não funciona para poder dar o que é de direito para aquela população que de fato precisa de auxílio, que de fato precisa dos cuidados. Então é algo que você para e começa a analisar, meu Deus do céu, onde está aqui a humanidade? Estamos cansados de discurso, estamos cansados de conversa fiada, estamos cansados de termos o nosso direito e não exercitarmos, porque na hora que a gente vai exercitar o direito, eles querem usar da força bruta, eles querem fazer uso da máquina que eles têm para tentar paralisar e calar a boca de gente que está sabendo o que está falando e está podendo fazer. Entenda uma coisa, povo de Deus, a maior parte das informações que estão sendo recebidas através dos meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, através da própria internet, quantas, hoje mesmo, vou te dar um exemplo claro disso, a Globo, logo de cara, já colocou ali anunciado a demissão do ministro Mandetta. E olha só o que aconteceu, tava lá, Globo, acabam de demitir, tal, e foi colocado porque, segundo eles, tinha uma fonte que deu para eles essa informação de que Mandetta tinha sido demitido. Quando, na verdade, passou-se esse tempo aí, houve uma conversa e ele foi mantido no cargo. Posteriormente, era há 4 horas atrás, a Globo tinha anunciado essa mentira, baseando nas fontes que tem, e posteriormente, depois, passando 2 horas depois, estava se anunciando que ele não foi demitido. Então você veja, cada hora é uma história, é uma informação desencontrada. A própria internet, se você começar a observar, até os números que são colocados ali, a maior parte das informações que estão postas ali são informações plantadas para causar cada vez mais pânico, cada vez mais desespero na mente das pessoas. Nós não temos como ter ali um meio de informação que seja aquela informação clara, precisa do que está acontecendo. Nós somos informados com aquilo que eles querem que nós venhamos saber. Nós vamos chegando até o ponto, olha, vocês vão ter que saber isso e vão ter que ser levados por essa informação. Não precisa disso. Nós vamos ser levados por aquilo que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. É o que o Senhor está permitindo que nós possamos ver nitidamente, claramente. E quando chegar e passar esse tempo, você vai ter marcado esse vídeo, você vai ver. Inclusive, é interessante que estão colocando até mesmo pessoas fakes para entrar na minha página. Estão pedindo amizade comigo. Você vai lá para olhar. Ah, tem uma pessoa só. Tem só uma pessoa lá e mais uma. É o interesse de entrar na página. Eu não sei qual é o interesse. Porque sabe que a gente está aqui denunciando e vamos continuar denunciando, vamos continuar falando, porque palhaço aqui ainda não vai ter mais não. Nós sabemos que nós estamos aqui vivendo um tempo, que é um tempo que vai passar, você na sua cidade, você no seu estado, onde quer que você esteja, você tem aí a nítida e clara experiência do que você já tem visto anteriormente em todo esse processo para que você tire as suas conclusões, e não é por informações não, mas é por aquilo que você vivencia todo o tempo. E partindo deste princípio, a gente não pode mais aceitar que o faraó maldito fique dando ordens, ditando regras para poder continuar escravizando aquele povo que pelo sangue de Jesus eles foram libertos. Pelo sangue de Jesus eles já não têm mais de forma alguma os pés e mãos atados. Nós estamos livres. O Senhor nos dá liberdade. O sangue de Cristo nos dá liberdade. Jesus não morreu em vão naquela cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades. Ele tomou tudo sobre si para que você pudesse hoje ter a paz, para que você pudesse hoje ter a confiança. Ele quer que você declare Jesus, declare o poder de Deus, e para declarar a morte, Ele é a vida. Nós pregamos a vida e não vamos continuar pregando a morte não, porque cremos que o Senhor entrará e Ele está esperando que o seu povo se levante. Quando você pensa num ato onde houve uma parceria, nós precisamos ter essa parceria, observar, olhar, você vai concluir por aquilo que você está percebendo e você vai começar a não se permitir mais ser manipulado. Quando a pastora Rosane falou a respeito do fato de nós estarmos sendo um pouco mais dura, é porque a gente está começando agora a entender que é necessário você proteger o território. E por que a gente fala isso? É interessante que a gente fica cansado de ouvir que pastor tem que ser isso, pastor não pode fazer isso, pastor tem que ser santinho, pastor tem que dizer amém para tudo, depois fala de
paz, porque isso, aquilo. Entenda uma coisa, o pastor, ele vai reagir, o pastor tem que se defender, porque a maior parte das pessoas vem, ridiculariza a igreja, ridiculariza pastor, fazem eles não fazem uma separação, eles colocam tudo no bolo só, eles começam a falar que pastor nenhum presta e que uma série de coisas, generaliza a condição de pastor, não sabe o caminho que muitos percorrem, a batalha que muitos travam, e não é por ambição, não, é por amor às almas, é para resgatar vidas, e é por esse motivo que nós como pastores temos que dizer basta para isso. É interessante quando se fala de preconceito, uma série de preconceitos, tem aí o movimento LGBT que fala do preconceito a respeito desse grupo aí, fala a respeito da questão também do racismo, mas quando vem para poder tocar em pastor, aí a gente fica calado, porque a gente, olha, vocês não podem se pronunciar, nós temos que nos pronunciar sim, porque cada um, o negro tem seu direito, o LGBT, eles têm o direito deles, mas o pastor também tem seus direitos também, e nós temos que ser respeitados. Nós estamos respeitando aqui a classe médica, o enfermeiro, todas as pessoas merecem respeito, seja a classe que for, merece ser respeitado. Eu posso dizer para você, eu tenho a liberdade de receber quem quer que seja na nossa igreja. Pode chegar lá um homossexual, pode chegar lá uma lésbica, pode chegar lá um negro, pode chegar lá uma pessoa de baixa condição financeira, uma pessoa rica, vai ser tratada do mesmo jeito. Chegar um político, vai ser tratado do mesmo jeito. Não fazemos acepção de pessoas, nós entendemos que o amor de Deus, ele alcança todas as pessoas e respeita todas elas, mas para que se tenha o respeito, é preciso se dar o respeito todo o tempo. Nós respeitamos as pessoas, nós honramos as pessoas, nós já estamos cansados de ser chacota, de pessoas virem e depois colocar a mão na nossa cara e dizer fica quieto que você é pastor. Chega dessa história. Assim como cada um dos grupos tem que ser respeitado, o pastor também tem que começar a entender que tem que ser respeitado, porque quem sabe o trabalho que faz, quem sabe a batalha que trava, quem sabe a luta que trava, não pode baixar a cabeça não. É uma classe que não pode baixar a cabeça não. Tem muitos corruptos por aí? Claro que tem, como tem em todos os meios, todos têm, mas aqueles que sabem a vida que tem, não vai baixar a cabeça. Então eu não vou deixar nem tirar onda com a nossa cara mais, porque a gente já ficou passivo demais durante muito tempo. São 8 anos aqui sendo passivos. Nego vem e chama a gente de pilantra, chama a gente, xinga de tudo quanto é nome. Já ouvi aí xingamentos aí de pessoas que não conhecem nossa trajetória e vem querer falar besteira pra gente. Não vamos aceitar isso não. Aí depois fala que é pastor, mas entenda uma coisa, todo pastor tem por detrás dele uma pessoa que sente também. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, e a palavra do Senhor diz que ele tem ciúmes da gente, e a palavra do Senhor diz também, não apagueis portanto o Espírito. Você não tem direito de fazer isso, porque ele é uma pessoa que ele sente também, e nós precisamos entender que uma vez tendo esse sentimento, que uma vez também sendo pessoas com direitos, porque antes de ser pastor, eu sou cidadã brasileira, antes de você ser quem você é um cidadão, e a gente está cansado, quando você vai buscar um meio para você poder ser atendido, é atendido como um cachorro. Esse dia eu fui num banco aqui, em Angra dos Reis, cansada de ser maltratada num banco. Estava cansada toda vez que eu ia, o rapaz que atendia, toda vez com grosseria. E eu aguentando. Cheguei na gerência, eu falei, por que vocês não chamam atenção? A receptividade, a forma de atender o cliente não é assim. Eu fiz uma reclamação. Quando chegou num momento que estava o banco vazio, porque eu tive o cuidado de fazer isso no banco vazio, mas eu falei pra minha irmã, entra lá, porque se eu entrar hoje lá, e esse rapaz tirar onda com a minha cara, eu sou pastora, mas eu vou colocar ele no lugar dele, porque eu já avisei pra gerência, eu já busquei ser passiva. Meses, tem quase 1 ano que eu entro naquele banco e eu sou insultada. Aí eu chegou aquele momento, eu falei assim, eu não aceito mais esse tipo de tratamento. Quando eu entrei, a primeira coisa que ele fez foi começar com o insulto dele. A primeira coisa que eu fiz, eu bati com a minha mão em cima do balcão e falei, você não me trata mais desse jeito, porque eu sou uma cliente aqui, como todas as clientes que entram aqui, e você aprende a ter receptividade, porque eu tô cansada de chegar aqui nesse banco e você me tratar mal, porque as pessoas muitas vezes têm que fechar a boca, e tinha seguranças lá, e eu fiz questão de colocar o meu ponto de vista. Ele falou, mas tem o procedimento que tem aqui, é a receptividade, é o cuidado, é o respeito, porque nós temos que entrar em um lugar onde nunca faltamos de respeito com as pessoas, e você não tem o direito de fazer isso. Aí a pessoa pensa, poxa, mas é pastora sim, mas vai exercer o direito de cidadã, porque nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Vem gente pra internet e
mete o pau em pastor, e fala mal de pastor, e generaliza, coloca tudo numa panela só, e não é desse jeito. Então se eu tenho que garantir meu território, porque eu não tenho ninguém batendo a mão nas costas e falando assim, pastora, ó, vamos apoiar vocês, recebemos talvez uma multa, ninguém vai falar assim, pastor, tamo junto, não tem essa história não, amigo. Então a gente vai defender o nosso território, seja lá quem for, do mesmo jeito que vim, vai voltar. Por quê? Para aprender que respeito é bom e a gente gosta. Porque assim como respeitamos e lutamos por vidas que são preciosas, a nossa vida não está isenta de ser respeitada também. Então mudou o discurso, porque a gente cansou, são 8 anos aguentando gente me fazer tirar onda com a nossa cara. Sabemos quem somos, sabemos o caminho que percorremos, sabemos todo o respeito que temos e principalmente a quem devemos dar a quem devemos prestar conta, a um Deus que nos conhece e a um povo que nos acompanha já há quase 8 anos e sabe muito bem o pastor que eles têm. Nós nunca, olha, nós tivemos um processo na igreja há um tempo atrás, um processo onde Deus, depois de tanto tempo, Deus abençoamos, chegava a gente na igreja, numa situação precária, vivendo uma situação tremenda, muitas vezes na bancarrota, pessoas chegavam sem nada, nós orávamos, levávamos essas vidas para o monte, clamávamos na madrugada, chorávamos por ela. Essas pessoas começaram a crescer, começaram a se desenvolver, começaram a ser abençoadas, Deus começou a abençoar essas pessoas. E aí foi passando um tempo, nós chegamos aqui em uma condição e sempre lutando. A primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui foi nós darmos o nosso o sacrifício nós demos para poder inaugurarmos a igreja e fazermos daquele lugar um lugar que recepcionasse as pessoas. Não esperamos inaugurar para termos algum recurso, fizemos com os nossos recursos próprios. E fizemos com dignidade, fruto do nosso trabalho digno e fiel. Passou-se um bom tempo. Deus então resolveu abençoar o altar. Deus resolveu abençoar os pastores. E todos falavam, pastor, se eu pudesse, olha pastor, eu abençoaria vocês. E Deus resolveu abençoar o altar. Sabe o que aconteceu? Boa parte da igreja se rebelou contra nós. Boa parte da igreja arrumou um monte de insulto, calúnias e difamações ao nosso respeito. E saíram difamando a igreja. Porque começaram a fazer uso daquilo que Deus tinha feito por nós, depois de Deus fazer tanto por tantas pessoas ali, e foram poucos que permaneceram conosco. Mas eu posso dizer para você que esses que permaneceram conosco sabem perfeitamente o caráter que nós temos e o quanto nós honramos e firmamos naquilo que Deus fez, porque de forma alguma, quando Deus abençoa você é importante, mas quando Deus abençoa o altar, significa que o que Deus está fazendo pelo altar é resultado de uma entrega constante, de muitas vezes nem pensarmos na nossa própria vida, porque muitas vezes nem temos para nós, mas lutamos para aquelas portas continuarem abertas. Então que você possa entender, a partir de hoje, você tem direitos, você tem uma capacidade de pensar, você tem uma capacidade de refletir, de olhar em sua volta e perceber tudo que Deus está fazendo. E Ele está dizendo para você o seguinte, olha, a terra que você pisar é território, é governo que pertence a um Deus que não desampara, é um Deus que protege, é um Deus que cuida e que outorga esse direito de você assumir e dizer assim, aqui não me toca. Você pode agora, irmão, em nome de Jesus, eu coloco essa Bíblia de lado aqui agora, do pastor, e vou falar para você uma coisa, você pode agora, em nome de Jesus, você pode agora levantar na tua casa e dizer agora em alto e bom tom, vírus aqui você não entra, no meu bairro você não entra, na minha cidade você não entra, você está proibido de entrar, por quê? Porque esse governo aqui é do meu Deus, esse lugar é guardado, eu estou agora defendendo o território, eu estou agora dizendo para você, vírus maldito, você pode bater em retirada, porque no meu corpo, na minha vida, na minha casa, na minha família, você não entra, e não é só o vírus não, câncer, enfermidades, miséria, fracasso, derrota, portas que estavam fechadas, Deus abre em nome de Jesus, Deus levanta agora em nome de Jesus, Deus começa a operar uma diferença. Estamos no mês de abril, é o mês que Deus vai abrir em nome de Jesus. Você estava vivendo uma situação financeira precária, uma situação financeira que você fala assim, meu Deus, e agora? Estamos num caos no país, mas Deus vai te levantar, Deus vai fazer você entender que é nesse tempo que Ele observa, que Ele lança sobre os filhos dele aquela luz poderosa, para que seja sabido que quando não temos nada, é que Deus faz com que torne a existência aquilo que não existe. E você vai viver ainda no mês escasso para muitos, um mês de prosperidade para você. Porque assim Deus quer que você se levante como aquele que protege o seu território, como aquele que não aceita que o mal entre na sua vida, porque não vai entrar, praga nenhuma vai entrar. Usa a tua
autoridade. Para de ser passivo, para de aceitar tudo com facilidade, para de abaixar a cabeça. Ser crente, ser cristão, confiar num Deus poderoso é assumir a sua, assumir a sua fé e dizer assim: eu não aceito mais que tirem onda com a minha cara. Essa maldição não vai tirar onda com a minha cara. Aquilo que estava vindo para poder destruir a minha família, esse desemprego não vai tirar onda mais com a minha cara. Essas dívidas não vai tirar mais onda com a minha cara. Porque meu Deus entra. Aleluia. Para fazer a diferença. Jesus, certa vez, quando Jesus envia os discípulos, né, de 2 em 2, nas cidades, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer milagres, né? A Bíblia diz que chegou o momento que os discípulos voltaram, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E Jesus disse: olha, eu vi a Satanás cair dos céus como um raio, e eis aí vos dei a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não é você ser pisado, não é você pisar. Aleluia. Deus, o diabo, esse vírus já está debaixo dos teus pés. Ele não está acima de você, ele está abaixo dos teus pés. Porque o único rei, o único que é coroado, que foi coroado em glória, foi o Senhor Jesus Cristo. Então essa corona aí que o mundo está exaltando, que o mundo está dizendo que ela mata, que ela causa isso, e tem um nosso Deus que traz vida, tem um nosso Deus que socorre, tem um nosso Deus que te defende, que te protege. Então se encha dessa fé, se encha dessa autoridade, e determina a tua vitória ainda este mês. Determina em nome de Jesus Cristo que você vai entrar um mês de maio, com as portas abertas, empregado, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, nós não paramos, não fechamos a igreja, não vamos fechar, e eu assumo como pastora, como pastores, meu marido, minha irmã, como os pastores responsáveis pela Igreja Nacional Semeando Vida. Nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma, daquelas que Deus nos entregou para que nós viemos pastorear, elas vão continuar firmes, blindadas, e não vamos ter um caso sequer na nossa igreja. Nem para aquelas que estão e nem para aquelas que vão colocar os pés. Eu declaro em nome de Jesus, diante da presença do meu Deus Todo-Poderoso, se depender da nossa fé, da nossa entrega, não vai ter uma pessoa sequer que vai ser contaminada. Não só com essa maldição, não, com o que vier, porque eles estão blindados e eu vou assumir essa responsabilidade. Eu estou desafiando agora. Eu estou falando diante do meu Deus, do Deus que faz os céus, a terra, o mar, e tudo que ele faz é perfeito. E o meu Deus vai estar guardando esse trabalho. Podem tentar fazer o que quiser com a gente, mas olha, o povo que chama pelo nome do meu Deus, esse povo está guardado, porque estamos levando esse povo a ter uma fé, a ter uma certeza de que não precisa se preocupar, porque ele está guardando, ele está protegendo, e essa responsabilidade eu estou assumindo juntamente com o meu marido, meu pastor e a minha pastora. Nós estamos assumindo essa responsabilidade. Porque se tem uma coisa que eu creio, é que o Deus que nós buscamos, e já servimos há mais de 20 anos, esse Deus nunca nos desamparou. E está escrito na palavra dele: eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Teve uma vez que nós fomos chamados para fazer uma oração na casa de uma jovem. Ela era bem jovem. E ela havia tido alta do hospital porque eles não sabiam o que aquela menina tinha. Ela não podia andar. Ela chegou numa casa carregada. Ligaram para nós, para a rádio. Foi, mano? Rádio ou TV? Foi rádio, né? Nós fazíamos rádio e televisão e a gente fica meio que sem saber aonde. Então, ligaram para o nosso programa, para o programa que a gente fazia, e nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, naquele lugar, a menina foi levada, ela foi carregada. E a família inteira em prantos, em desespero. Aquela jovem, ela não conseguia se firmar sobre os pés dela. E falaram assim: por que deram alta para ela? Porque não sabiam o que ela tinha. Por que mantiveram ela no hospital? Porque não sabiam o que ela tinha. Ela começou com uma dor, quando ela chegou no hospital, ela parou de andar. E saiu de lá com isso. Qual é o diagnóstico? Não tem. E a menina não andava. E naquele mesmo momento a minha irmã olhou para a menina e fez ali algumas perguntas para ela, e dentre elas: por que você quer voltar a andar? Ela disse: porque eu quero adorar o meu Senhor. Ela fazia parte do grupo de coreografia da igreja, de uma igreja que ela congregava. E naquele momento a minha irmã estendeu as mãos, e todos nós ali que estávamos ali no espaço, estendemos as mãos ali e começamos a interceder pela vida daquela jovem. E naquele exato momento, não passou nem um minuto, naquele exato momento, o meu Senhor, ele enviou
enviou fogo do alto e aquela jovem ela foi curada. Na mesma hora ela se levantou e ela começou a andar de um lado para o outro. E aquele povo todo que estava lá caiu em lágrimas. Todo mundo que estava lá começou a glorificar o nome do meu Senhor. Há muito pouco tempo atrás, chegou uma jovem na igreja, estava decretada a morte daquela mulher. Ela tinha duas opções, ou ela morreria, ela só tinha um rim, ou ela morreria, e ela estava com câncer no outro rim. Tinha duas opções, ou ela morreria, ou ela ficaria dependente da máquina de hemodiálise para o resto da vida dela. E naquele momento o Senhor falou assim, entra nessa batalha, entra nessa peleja. Ela recebeu a oração, ela recebeu o cuidado, não é ameaça não, é diagnóstico, é algo que está comprovado. Olha só, vai morrer essa situação aí, ou morre, ou ela vai direto entrar numa máquina de hemodiálise. O Senhor foi lá, entrou, aquela mulher hoje, para honra e glória do Senhor, ela é curada, ela não morreu e nem entrou na máquina, porque para que você possa entender que o seu Redentor vive. Aleluia. Eu mesma, quanto pastora, antes ainda do meu Deus me colocar na condição da qual estou, eu tinha lá um diagnóstico de, como é que é o nome, irmã? Que eu tinha enxaqueca. Era uma dor terrível. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu tô com uma enxaqueca. Eu falo, não está. Porque você não faz ideia da dor que é. Era uma dor terrível, a minha vontade era bater a minha cabeça na parede, minha vontade era arrancar. Era algo assim, a pior dor que eu já senti na vida. Nem depois que eu ganhei meu filho eu senti aquilo. Né? Era algo que doía desde a cabeça até o pé. Eu não conseguia abrir o olho, era algo terrível. O meu Deus, ele me curou. Estava tendo uma oração, o pastor estava orando e eu coloquei a minha mão. Na hora que eu coloquei a minha mão, veio um refrigério de Deus e ele me curou para a honra e glória do Senhor. E nunca mais, eu posso dizer, nunca mais eu fui acometida de qualquer tipo de sinal dessa maldita enfermidade. O meu filho foi curado. Ele foi curado, ele estava lá numa situação complicada, onde havia ali sendo totalmente desenganado pelo médico. E o médico falou assim, olha, não tem jeito não. O negócio dele aqui está complicado. Ele está aqui com um alto índice aqui de possibilidade de estar com uma enfermidade gravíssima. E a gente, olha, ele vai ficar ali com sequela. E na mesma hora eu liguei pro meu pastor, o pastor falou, eu estou de joelho dobrado agora, porque o meu Deus, ele vai entrar nessa causa. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho, ele foi curado, ele estava ali, o médico falou assim, só pode ser meningite, deu positivo para meningite. Na hora que eu fiz o teste na minha casa, do jeito que eu estava, eu levei ele para o hospital. E naquele momento meu filho vomitando com febre de 39 graus. Ele sendo ali, foi levado, tomando antibiótico desde segunda-feira, na sexta-feira com 39 graus. Eu, quanto profissional de saúde, fui lá, fiz o teste, deu positivo. Catei o menino e levei. Na hora que chegou no hospital, positivo. Eu liguei pro meu pastor e ele disse, seu filho é curado. E eu acreditei na palavra do homem de Deus. O homem de Deus falou, você pode acreditar. Então foi feito ali uma correria, um monte de exame, um monte de situação. E o meu filho foi curado para a honra e glória do Senhor. Eu acredito nesse Deus que curou diante dos nossos olhos. E muitas outras curas. Nós temos ali curas de pessoas que chegaram com câncer, até mesmo AIDS. Chegou um rapaz que tinha lá um diagnóstico de AIDS e o meu Jesus, ele foi lá e curou. O meu Jesus, ele cura qualquer enfermidade. O meu Jesus, ele entra na peleja e ele faz a diferença. O diagnóstico do homem vai ter que ser rasgado, porque quando Deus entra, ele entra para fazer a diferença. A mesma diferença que ele fez na minha vida, que ele fez na vida dessas pessoas que estão acreditando, crendo na palavra dele. Uma vez chegou uma moça e ela estava com o ombro congelado e eu, quando fisioterapeuta, eu falei, olha, pelo menos aí 1 ano de tratamento ela precisaria. Ela falou assim, é só orar porque eu vou ser curada. Na mesma hora estendi as mãos ali, o Senhor usou. E naquela hora que eu acabei de tirar, ela começou a levantar a mão para tudo que era lado. Por quê? Porque o mesmo Jesus que curava no passado, ele cura hoje e cura eternamente. Não tenha medo, tenha fé. Se você puser fé no lugar do medo, você vai viver o sobrenatural. E o meu Deus falou assim, o que adiantou tanto tempo lá? Ó? E quem curava quando você botava a mão nos seus pacientes não era você não, minha filha, era eu. Quem fazia a obra quando você entrava lá e alguém chegava confiando nas suas mãos, o trabalho das suas mãos, eles até confiavam em você quanto ser humano, mas que operava o milagre, as maravilhas que aconteciam naquele lugar, aleluia, era eu, ele o Senhor. Ele continua operando, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz já estava sobre ele, e foi pela pisadura dele que eu fui sarado e que você foi sarado. Não tem diagnóstico, não tem pandemia, não tem essa situação toda de histeria, opressão, depressão que possa com o nosso Deus. Então acredite
acredite nele, creia nele, comece a profetizar sobre a tua casa. Tem alguém com dor de cabeça, estende a tua mão e ora. Fala, o mesmo Deus que curou, ele ainda cura nesse tempo. Tem alguém passando por dificuldade, estende a mão e ora, porque o Senhor vai enviar o exército de anjos dele. Glória e vai transformar em dupla honra toda vergonha. Ele vai transformar em cura toda enfermidade. Ele vai transformar em prosperidade toda miséria. Ele é o mesmo Deus e é nele que eu creio. E é nele que você precisa crer. Feche, tape os seus ouvidos para o mundo e abra o seu coração para Deus. Que eu tenho certeza que ele vai entrar e vai transformar a sua vida em nome de Jesus. E para terminar, para nós orarmos, eu vou dar um testemunho rapidamente. Toda vez que Deus tem algo muito grande para fazer, um milagre extraordinário para operar, acontece sempre alguma coisa para tentar provar a nossa fé. É o tempo que nós estamos vivendo isso. E esse tempo não pode ser desperdiçado. Eu me lembro que nós, logo no começo da Igreja Nacional Semeando Vida, isso aí há quase 6 anos atrás, 7 anos atrás, estávamos no início. E nós estávamos passando uma batalha muito grande. Uma batalha muito grandiosa. E é interessante que minha mãe é uma idosa. Minha mãe hoje tem 70 anos. Estávamos numa noite, porque estávamos indo para o monte, orando, clamando. Fazíamos culto. Naquela época que chegávamos, era para 2 pessoas. Eu e o pastor evangelizávamos aquele bairro lá e ficávamos ali domingo saindo para evangelizar. Esperávamos, tínhamos expectativa de chegar alguém, era 2 pessoas no culto. E ali somos fiéis no pouco. E fiéis. Eu já cheguei a fazer culto para as cadeiras, porque quando eu cheguei para inaugurar a segunda igreja, não tinha ninguém. Eu fazia culto para as cadeiras. As pessoas falavam, essa mulher é doida. Eu liguei o som e fazia culto para as cadeiras, porque eu sei que Deus, ele opera. Quando eu abri os olhos, assim, tinha 4 pessoas sentadas, vinha da onde eu não sei se que Deus mandava. Então nós nunca nos intimidamos, nunca tivemos medo para viver aquilo que Deus tem preparado e proposto e prometido para nós. Estávamos numa noite, depois de uma batalha muito grande, orando e lutando, nós estávamos dormindo, eu e meu marido. Eu me lembro que minha mãe saiu e foi no banheiro. Minha mãe mora comigo já tem mais de 10 anos. Ela foi no banheiro. E quando ela voltou, saiu do banheiro, minha mãe passou mal. Na porta do meu quarto, minha mãe caiu no chão. Ela caiu no chão e ela bateu a cabeça. Eu me lembro que a única coisa que nós ouvimos foi um estrondo. Uma senhora, uma idosa, ela saiu do banheiro e ela caiu no chão. Na hora o meu marido gritou assim, bem alto, Dona Maria! E na hora nós acordamos, foi uma madrugada. Quando eu chego na porta, abro a porta do meu quarto, minha mãe estirada. E minha mãe estava estirada como se estivesse morta naquele chão. E eu me lembro que a primeira coisa que eu vi, naquele momento que você talvez aí pensa assim, pega o carro, vamos levar para o hospital, chama uma ambulância, faz alguma coisa. Naquele mesmo instante, eu me joguei em cima da minha mãe. E eu comecei ali, em nome de Jesus, minha mãe estava ali agonizando. Minha mãe tinha batido a cabeça. Uma senhora estava ali, começou a convulsionar. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi me jogar em cima dela. E eu comecei a fazer uma oração forte naquele momento. Eu falei, demônio, tu não vai parar esse ministério, tu não vai parar a nossa vida. Se você está pensando que você vai conseguir através de tocar na minha mãe e pedir com que o que Deus tem preparado, com o que Deus tem guardado e reservado e prometido não se cumpra, você está repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Estamos aqui para servir a um Deus e eu não aceito que minha mãe fique prostrada nesse chão. Eu fiz uma oração forte da minha mãe na hora e na hora eu expulsei aquele mal, aquele demônio que estava ali tentando fazer a gente parar. Era uma véspera de domingo, era um sábado para domingo, nós tínhamos um encontro marcado para quantas pessoas? 300, 400? Não, era para atender 2 pessoas na igreja, mas é 2 pessoas que pra gente valia muito. E eu me lembro que eu fiz aquela oração, na hora que eu terminei de orar, minha mãe se levantou, minha mãe voltou, eu pus minha mãe de pé na hora, e eu falei assim, a senhora não aceita a morte, porque a senhora tem a vida. E eu me lembro que eu levei ela no banheiro, ela começou a sentir vômito, e depois eu levei ela pro quarto, eu falei, mãe, a senhora vai dormir, e vai passar essa noite bem. Sabe por quê? Porque o meu Deus é com a senhora, o meu Deus é aquele que toca na pessoa e opera, para qualquer pessoa, porque isso é uma loucura, qualquer pessoa tinha pego essa idosa e levado pro hospital, qualquer pessoa tinha saído desesperado, gritando pros vizinhos, pelo amor de Deus, me socorre. Eu me lembro que minha mãe deitou e ela logo pegou no sono. Quando acordamos domingo, 5 e pouco da manhã, porque o nosso primeiro culto é 7 horas, eu fui no quarto da minha mãe. Minha mãe acordou e olhou para mim, filha, obrigado por você ter usado a sua fé. Eu falei, mãe, como que a senhora está? Ela falou assim, filha, eu estou ótima. Graças e eu me lembro que minha mãe se levantou, tomou o banho Glória dela, como se nada tivesse acontecido. Passamos o tempo todo, passamos o dia e todo o tempo. Minha mãe nunca teve sequela, nunca teve nada. Porque naquele momento eu me joguei em cima dele e falei, Deus, ou o Senhor agora levanta a minha mãe. Porque a minha mãe representa agora o meu ministério. Pai, porque eu não estou preocupada com o ministério tomado por uma igreja lotada, amarrotada. Eu quero um ministério de perseverança. Porque é muito fácil
fácil nós estarmos servindo a Deus quando tu tá indo bem. A palavra do Senhor, seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Aleluia. É 8 anos lutando muito, mas não é preocupado com quantidade, não. Temos visto pessoas se levantarem e pessoas vendo uma fé que jamais... Olha, temos pessoas sendo restauradas de uma forma tão poderosa. O que nós temos de resultados não é financeiro, não. O que temos de resultado é em vidas. Aleluia. É em transformação de vidas. Porque desde o começo temos um voto com o nosso Deus. Passe o que passe, Senhor. Mas damos a nossa vida por esse altar. Damos a nossa vida por essas pessoas. Podemos passar o que seja. Porque o Senhor nos provou todo o tempo que o Senhor tem estado conosco, como também está contigo. Você que está daí, talvez preocupado, desesperado, achando como é que vai ser depois. Entenda uma coisa, povo de Deus, um povo ocioso e sem nada para fazer. É um povo que vai perdendo força. É um povo que começa a ficar resignado. É um povo para pegar depois aquele embalo. Demora muito. Não podemos deixar que esse fogo se apague. Ele precisa continuar aceso em nome de Jesus. Essas pessoas precisam ser levadas a esquentar novamente o sangue, a começar a ter movimento, para que elas não morram. Porque eu sei de uma coisa: quando você para, você começa a morrer. E você não nasceu para ficar parado. Passamos do tempo, passamos da hora. Mas está tão bom estar aqui. Aleluia. Nós precisamos orar. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus. Sim, nosso Deus. Senhor, meu Pai, nos manda encerrar essa live agora. Aleluia. Passamos, meu Pai, mais do que devíamos, mas sabemos que o Senhor está aqui, está Nosso operando, Deus. está falando com pessoas preciosas. Aleluia. Que estão, meu Pai, conosco nessa live. Receba essas Pessoas, meu Pai, vidas, sem nenhuma Pai. pretensão, a não ser de ouvir a voz do Senhor e ser Em meu Pai nome de agora. Jesus Cristo. Meu Deus, renovada no Espírito. Renova, Pai. Renovada, agora Toque transformada, agora, fortalecida. Ó, meu Pai, inspirada pelo Teu Espírito, Em nome de recebendo Jesus. autoridade, meu Pai, para que essa fé seja utilizada e surta, meu Pai, o resultado, que será testemunho vivo do Toca poder, nesse da momento. grandeza do Senhor, meu Pai. O Senhor está visitando agora leitos, meu Pai, está levantando pessoas agora, meu Pai, curando vidas agora. O Senhor está curando essa terra, essa nação. O Senhor visita agora, meu Pai, o nosso presidente, guardando e protegendo ele, a equipe, meu Pai, meu Deus, que faz parte, meu Pai, meu Deus, daqueles que ele escolheu, meu Pai, para estarem junto com eles nesse navio, meu Pai, cujo capitão, meu Pai, nós sabemos é o Senhor. O dono de toda a obra é o Senhor. E é o Senhor que opera através de homens fiéis, homens que se entregam e não se intimidam, meu Pai, diante da opinião popular, diante, meu Pai, das afrontas e palavras contrárias. Por isso nós abençoamos cada vida que está conosco, abençoamos essa cidade ainda dos reis, meu Pai, os dirigentes dessa cidade, os governantes dessa cidade, meu Pai, que o Senhor venha tomar, meu Deus, a mente deles, a consciência deles, ó Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, guardar, como o Senhor tem feito essa cidade, as igrejas, pastores, pastoras, esposas de pastores, missionários, levitas, homens, mulheres, meu Pai, que lutam e que talvez estejam passando por provas tremendas, mas que estão sendo agora alcançados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, meu Pai. Nós declaramos bênção sobre essa nação, bênção sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade de Angra dos Reis e cada cidade representada por essa pessoa que participa conosco dessa live. E você que crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem gente aí do estado do Nordeste, né? Tem gente aí do estado... a Kátia, né? Do seu Antônio. Kátia, é verdade, né? Nordeste. A Kátia de lá, tem o pessoal lá de Campinas, de Amparo, que é São Paulo, né? Tive gente do Peru que entrou hoje também. Glória a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, mas não somente aqui. Estamos fazendo todo o tempo. Estamos trabalhando, indo nas casas, fazendo visita, estendendo a mão, ungindo, orando e fazendo o que Deus mandou. Amém. Nós estamos ali para levar o vírus da fé. Onde tiver ali algum mal, vai sair para o vírus da fé entrar, para o poder de Deus entrar. E estamos trabalhando de noite, não tem parada pra gente. O que tem é uma certeza, que o nosso Deus, Ele é o Deus que está operando e que está nos dando agora a oportunidade de testemunharmos mais um feito grandioso desse Deus que não falha. Pastor Francisco. Aleluia. Deus te abençoe. Fica com Deus. E amanhã tem mais. E não vai ter 5 da manhã, né, irmã? Não, porque nós estamos fazendo agora, gente. Não tem como fazer 5 da manhã hoje. Então, terça e quinta, enquanto tivermos esse propósito da meia-noite, a gente não vai fazer 5 horas da manhã. Então, continuaremos meia-noite, avisando sempre com um pouco de antecedência. Então, terça-feira e quinta-feira, 5 horas, pode dormir tranquila. Não precisa amanhã acordar, porque talvez nem a gente vai acordar. A verdade é a nossa obreira falou, glória, né? Porque tá difícil, gente. Tá Nós estamos numa batalha. Elas são guerreiras, elas estão lutando com a gente.
né? Nós não lutamos sozinhos, nós temos uma Não tem equipe, como, né? Nenhum de nós trabalha sozinho. Essa equipe, ela cada dia mais, ela tá mais calibrada por Deus, né? São pessoas que a gente pode contar. Tá ali a fotinha da nossa obreira Isis, da nossa obreira Daiane, a obreira Maria José, né? A obreira Mariana, Mislene. Deixa eu contar uma coisa. No dia que o pastor estava sendo autuado lá, tava o grupo, aí tava a obreira lá filmando. Ela falou assim: ih, será que se fechar a igreja eu vou presa também? E ela falou: então se fechar eu vou presa também, né? Em outras palavras, pastor, tamo juntos, o senhor vai preso e vai preso. E se prender o pastor, o deputado vai ter que prender a igreja inteira. Porque lá também falou assim: ó, pode aí, meu amigo, porque não tem jeito não. Aqui é só doido. Se soltar, vai continuar fazendo. Então vocês vão multar aí muitas vezes, que a gente vai continuar fazendo. Amém. Não tem dinheiro pra pagar, não tem também fé pra negar, então tem luta pra poder vencer. E tem vitória pra poder declarar. A gente prega lá. Eu já falei que se me prenderem, eu prego lá. A gente prega lá pra galera. A gente vai ficar tudo feliz. Cura os enfermos. Vamos fazer uma festa no presídio lá. Lá que pode ter aglomeração, a gente vai aglomerar lá com o povo lá. Não tem tempo feio pra gente. Já estão mandando embora os presos. Aí daqui quem fica lá, a gente prega pra eles lá. Amém, gente. O carcereiro, igual o Paulo. Esse é um bênção de Deus. Amém. Meu querido, eu também posso dar tchau? Pode. Dá tchau pra você. Um grande abraço para você que esteve aqui conosco. Um abraço pro Oséias, pra Angélica, pro Alexandre, né, pra Cris, que tá sempre com a gente aqui, né, a fotinha dela ali, pra Kátia, um grande abraço, pra Mariana, pra Isis, Maria José, né, mulheres de fé, mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né, um abração pra Daiane. Abaixa aí, minha lindeza, deixa eu ver ali, mano, mais nome que tá ali, de mais gente ali. Né, tá ali, um abraço com força. A Auriele, tá? Um grande abraço pra Auriele. Ela quase também. me deu um tapa agora, vocês viram, né? Meu Deus do céu, tadinho. Pessoa, um abraço pra Mislene, Daiane, nossa obreira linda. Né, um abraço pra Jeane, pra Dona Edna, filha da Dona Edna. Dona Edna entrou hoje, tô com saudade dela. Dona Edna tá sempre aí com a gente. Silmara, todo mundo que tá aí. Silmara interagiu com a gente pra caramba. Porque quem interagiu dá pra ver aqui. Eu não consigo ver a fotinha de quem tá, mas quem interagiu tá aqui. Quem não tá, a gente não tá vendo, não tá falando. A maioria da fotinha. Deus abençoe na mesma. Que deixar a pastora Rosane. Eu vou dar tchau de um por um. O nome pra todo mundo. A gente vai ficar aqui até amanhã. Aí daqui a pouco já tô escrevendo o livro da vida. Deus, olha aí, lembra aí, ó. Tem o Oséias, lembra aí, tem a Daiane, lembra aí, tem a Angélica. Aí Deus já vai pontuando lá no livro da vida. Em nome de Jesus. Você não tem ideia. Essa aqui ela fala. E depois fala assim: mano, eu tô um pouco rouca. Por que zerar, Jesus? Eu falo assim, mano, não posso falar muito alto, não. Vamos. Mas já gritei. Aí o pastor, tá todo mundo estendido, gente. Vai lá. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém! Gente, nós nos divertimos muito. Amém? A gente paga preço, mas a gente se diverte. A gente se diverte. Amém? Porque o nosso Deus, ele é alegria, ele é paz, ele é amor. Aleluia. Então, ainda que você esteja passando pela prova, dá glória a Deus, no nome de Deus. Passa pela prova, pela glória, mas não fique parado, não. Amém? Ficou parado, dá problema. Ficou parado, ficou ocioso. Às vezes a gente esquece as coisas, tanta coisa na mente, né? Mas certamente a gente não esquece que o nosso Jesus, ele é o Senhor. Não tem como eu dizer. Deixa eu apertar. Desliga, senão não vai parar. Deixa eu apertar, porque senão não vai parar. Senão eu vou apertar. A gente vai terminar agora, vai continuar. Ai, eu não dei tchau pro meu pai. Até as 3.